Olá, meu caro espectador do canal Arrez e Dicas Automotivas. Mais uma vez, presente aqui com vocês para trazer algumas das experiências que a gente vive no dia a dia da manutenção automotiva. Hoje eu quero mostrar para vocês aquele carrinho branco que está ali atrás, ó. É um Fiesta, New Fiesta, né? Ele apresentou um problema em viagem. O proprietário dele foi a uma cidade próxima aqui, no sul de Minas, e o carro apresentou um problema lá. Foi feito um serviço e o problema persistiu, e aí ele pediu para eu fazer a troca de dois componentes específicos, e eu já vou falar para vocês os detalhes, porque é interessante vocês conhecerem a história, saberem dos fatos, do que ocorreu desde o início, para vocês entenderem o final e o porquê que eu cheguei nesse diagnóstico, beleza? Então fique ligado, porque é um vídeo interessante sobre diagnóstico correto na hora de você fazer a manutenção do veículo, seja seu ou seja de um cliente que frequenta a sua oficina, beleza? Fique ligado então, porque mais uma vez, claro, esse é mais um vídeo Arrez e Dicas para você. Bem, eu vou começar o vídeo mostrando para vocês o carro. O carro é esse aqui. É o New Fiesta, né? Esse New Fiesta, ele é motor 1.5 Sigma. Tá lá, vocês podem ver que tá com o scanner já conectado. Já tô aqui com o carro instrumentado com osciloscópio. Mas tudo isso tem um porquê, né? Por que nós instrumentamos o carro? Quais são os testes que eu tô fazendo aqui? Pode ver que eu coloquei as pinças de captura nos cabos de vela. Eu quero pegar sinal de ignição. Mas o que aconteceu? Por que eu estou capturando esses sinais aí para eu chegar num diagnóstico preciso? Como eu falei para vocês, o proprietário desse carro foi ao sul de Minas, foi fazer um passeio, e aí lá, quando ele estava chegando lá, que eu entendi foi mais ou menos isso. Acho que ele falou que acendeu a luz de injeção aqui, isso mesmo, ele acendeu a luz de injeção aqui, a cidade que ele ia não é tão longe, nós estamos próximos aqui do sul de Minas, e a pessoa que ele iria lá visitar também é um mecânico. Ele falou, não, pode vir com o carro aqui. Era um final de semana, a minha oficina estava fechada. Falou, não, pode vir aqui que eu dou uma olhada para você. Chegou lá, acho que até parente dele, alguma coisa assim, retirou a tampa de válvulas porque estava com vazamento de óleo encharcando as velas. A vela do primeiro cilindro, do segundo, vazamento de óleo ali que é comum nesses motores Sigma. Aí, inclusive, o carro falhava um pouquinho, ele tirou, fez a limpeza de cabos, limpeza das velas, trocou a junta da tampa de válvulas, montou, entrou com o scanner e resetou a memória. Aí, beleza, o carro funcionou redondinho e tal, passou o final de semana lá, na hora dele vir embora, ele falou, poxa, bateu na partida, a luz de injeção acendeu de novo. Aí ele ficou preocupado, foi até essa pessoa, a pessoa falou, olha, passou o scanner e apresentou a mesma falha de novo, falha de ignição. Faz o seguinte, chegando lá na sua cidade, leva no mecânico e pede para ele trocar velas e cabos, porque como estava encharcado de óleo e tudo mais, provavelmente danificou as velas e cabos, então é bom fazer a substituição. E aí ontem ele me trouxe esse carro, pediu, ó, troca para mim velas e cabos, entra com o scanner, faz o reset lá e tal, fiz o reset. Aí hoje pela manhã, ele me mandou um áudio com um vídeo, falando, ó, Arrez, é o seguinte, eu estou funcionando o carro aqui, eu estou dando a partida, o carro, ele pega e morre. Agora, se eu puser o pé no acelerador um pouquinho, aí ele mantém, aí beleza, ele pegou, eu dei uma aceleradinha, ele estabiliza e fica funcionando. Até aí tudo bem. O carro chegou aqui na oficina, nós fomos verificar como é que estava o TBI, beleza? Aí eu vou mostrar um detalhe aqui para vocês no motor, que foi o que fez a diferença, que trouxe ele de volta e que acabou me levando a procurar um defeito que eu até então não tinha me atentado, porque ele, quando veio aqui da primeira vez, ele foi específico, ele não pediu que eu fizesse um diagnóstico, ele pediu que eu fizesse a troca de dois componentes, cabos e velas, uma vez que ele entendeu que o defeito já estava solucionado. Aí até eu falei para ele, olha, você saiu daqui, foi até Minas com o carro falhando, isso pode ocasionar problema de bobina de ignição no futuro, vamos aguardar para ver. Mas como o carro voltou com esse problema de marcha lenta, eu resolvi fazer um teste na bobina, e vocês vão saber o porquê já, mas antes disso, dá uma olhadinha aqui no cofre do motor.
Quando o colaborador meu fez a troca dos cabos de velas e das velas, ele observou o seguinte: ele funcionou o motor e percebeu que o carro estava com um barulhinho de sucção de ar externo, né, que o ar tem que passar aqui pela tubulação de entrada e lá no TBI, correto? Ele percebeu um barulho de uma sucção externa, que a gente chama de entrada de ar falso, né? E aí ele foi procurar essa mangueira, esse tubo azul aqui, ó, que é do canister, estava desconectado. Aí ele conectou no lugar, falou, beleza, tá conectado, alguém talvez mexeu, esqueceu de conectar, enfim. Montamos e entregamos para o proprietário do carro. Com essa quantidade de ar a menos entrando, e esse carro rodou talvez um bom tempo com essa entrada de ar a mais aqui, ele perdeu a marcha lenta, né? Quando funcionava ele morria, porque o TBI estava imundo, estava muito sujo. Então eu falei pro meu colaborador, falei, vamos fazer o seguinte: o carro voltou com esse problema de dificuldade de pegar, tira a tubulação do TBI, vamos verificar como é que está o TBI. O TBI estava imundo, fizemos a limpeza do TBI, recolocamos ele no lugar, e aí eu falei, vamos entrar com o scanner e vamos resetar o sistema para ele poder trabalhar corretamente, para ele reconhecer que o TBI mudou a forma de trabalho, uma vez que agora ele está limpo, né? Aí falei para ele, entra em código de defeito, vê se não tem nenhum defeito registrado, porque se tiver, a gente precisa primeiro apagar o defeito para poder depois pensar em fazer qualquer tipo de reset. Aí entrou em código de defeito, para minha surpresa, falha de ignição no cilindro 1, tá vendo? Falha de ignição P301, que é específico do cilindro, e o genérico, né, indicando que há uma falha de ignição presente. Só que no dia anterior, que isso foi ontem, nós havíamos apagado a memória. Resetado não, havíamos apagado a memória de avarias. Aí eu falei, ué, mas então se ele está apresentando falha, código de falha no cilindro, e ontem eu me lembro bem, porque fazem 24 horas, eu me lembro bem que a falha que apresentou foi exatamente no cilindro 1. Falei, então eu acho que essa bobina dele foi pro saco. Eu havia comentado com ele, falei, ó, provavelmente, ou há uma possibilidade dessa bobina sua estar com problema. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o osciloscópio, vamos dar uma olhada como é que tá o disparo do sistema de ignição. Coloquei lá e vou mostrar para vocês agora, beleza? Vou dar a partida aqui do motor. O motor funcionou, pegou redondinho, belezinha. Repare que, olha lá, ó, a lâmpada de injeção já ficou acesa, certo? Aí, vamos lá no osciloscópio, vamos ver como é que tá o disparo da bobina, né? Que é uma bobina com 4 saídas. Vou iniciar aqui a análise e vou direto aqui para ver o parâmetro individualmente das 4 bobinas. Aqui o defeito fica evidente, né? Observem aqui na tensão de disparo, ó. Primeiro cilindro, que é o que está apresentando falha, ele está variando, está oscilando. Repare que aqui acabou de cair para 6, olha lá, ó, 6 kilovolts, né? Muito baixa a tensão. Terceiro cilindro 27, 24, perfeito. Quarto cilindro já está mais baixo. E o segundo cilindro perfeito. Acontece que o segundo e o terceiro cilindro, para quem não sabe, trabalham juntos, né? Na verdade, essa bobina de ignição aqui, ela é uma bobina dupla. Ela dispara a centelha para os cilindros 1 e 4 numa bobina, que são 2 bobinas em uma. E na outra bobina, na outra metade do corpo, dispara centelhas para os cilindros 2 e 3. 1 e 4 de um lado, 2 e 3 do outro. E aí, do lado 1 e 4, a tensão está oscilando. A que está sofrendo mais é o primeiro cilindro, justamente porque o sinal é positivo. O sinal ele entra positivo, então ele sofre um pouco mais. Tá vendo, ó? Como é que cai? Por isso que ele registra falha no primeiro cilindro e não no quarto cilindro. Mas essa falha que está acontecendo aqui, ó, está acontecendo nos 2 cilindros, tá? Não é só no primeiro, mas o scanner só identificou aqui no primeiro cilindro. Mas será que é a bobina mesmo? Será que é ela? Vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui comigo uma bobina de ignição, uma bobina nova. Inclusive ela está até lacrada ainda. Uma bobina da Bosch,
que é a bobina que se aplica a esse carro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou instalar essa bobina, eu não vou fixar no lugar, porque eu não falei ainda com o proprietário do carro, ele não me autorizou a troca, mas eu vou fazer o teste para mostrar para vocês como é que vai funcionar, beleza? Eu vou instalar no carro e já volto com vocês. Tá aí, já instalei a bobina nova, inclusive enquanto eu estava fazendo a montagem aqui, eu falei com o proprietário, ele me ligou e ele autorizou a troca, então já até fixamos a bobina no lugar, já está aqui, a bobina que nós retiramos está aqui no carrinho. Eu vou fazer o seguinte agora, vamos funcionar e vamos observar na tela do osciloscópio. Vamos dar partida lá, funcionou o carro, deixa eu vir aqui no osciloscópio e reiniciar ele, para a gente poder fazer a análise da tensão secundária. Tá aí a análise, tá vendo? Reparem que mudou completamente a configuração do disparo, tá vendo só? E aqui na tensão de disparo, vocês lembram que estava dando primeiro e quarto cilindro tensão muito baixa, terceiro e segundo tensão alta, 27 kV, né? Agora, por conta de estar com o disparo ideal tanto no primeiro quanto no quarto cilindro, ele equilibrou os 4 disparos, né? Porque não está havendo sobrecarga no cilindro 2 e 3. Tá dando lá 12 kV, 15 kV. Aqui a gente tem o registro da tensão de disparo. Ela varia um pouquinho se eu acelerar e tal, ela varia em função da quantidade de combustível admitida, quantidade de ar, né? Mas a tensão de combustão, tensão de disparo, a linha de tensão de faísca, vocês vejam que está bem equilibrada, tempo de carregamento e o principal, o disparo. Veja que todas elas têm residual, mudou completamente o funcionamento do motor do carro, ou seja, tá aí a prova, realmente esse carro tinha que substituir a bobina, tá legal, tá resolvido. Aí a gente vai aqui na tela do scanner, eu já fiz o reset dele, eu já apaguei a memória, vamos ver se ele registrou algum defeito lá. Vamos lá em código de defeito, vamos buscar lá. Olha lá, ó, já não registrou mais falha nenhuma, ou seja, problema resolvido, só entregar o carro para o cliente. Vocês viram aí a manutenção desse Fiesta, né? O diagnóstico que nós demos, a forma como nós trabalhamos. E uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, a importância de se ter um feedback, uma conversa com o proprietário do carro. Por quê? Porque é nessa conversa que ele vai explicar para a gente qual o problema, como que ocorreu, o que já foi feito ou não foi feito. Exemplo, no caso desse carro aqui, quando nós tiramos as velas e cabos, o meu colaborador falou, ó, tá vazando óleo na junta da tampa de válvulas, porque tem um resquício de óleo aqui. Aí eu falei, ué, mas estranho, se eu não me engano, ele falou pra mim que havia trocado essa junta, eu vou confirmar com ele. Realmente tinha. O que aconteceu é que lá no orifício onde fica a vela fica no fundo, ficou um resquício de sujeira, mas era apenas resquício de sujeira antiga, não um vazamento novo. Agora imagine se ele não tivesse falado nada, nós às vezes na intenção de solucionar um problema, teríamos trocado novamente a junta e aí ele chegaria aqui e geraria aquela situação desagradável, né? Sem falar que muitas das vezes essa conversa que nós temos, ela ajuda e é fundamental na hora de dar um diagnóstico. Então se você tem um carro, se você vai buscar um mecânico para fazer uma manutenção do seu carro, sente e converse com o mecânico, conte tudo o que aconteceu. Se você já tentou fazer a manutenção em outro profissional, cite não o profissional, que não importa quem foi, mas cite o que foi feito, quais foram os componentes substituídos, porque essa informação é vital para que o profissional que vai trabalhar no carro não venha refazer um serviço que já foi feito, o que vai lhe custar, né? Você vai ter que pagar por isso. E muitas das vezes não vai solucionar nada porque já foi feito. Então é bom para o profissional e é bom para o proprietário do cliente essa conversa, esse tete a tete aí no pé do ouvido, trazendo informações que são relevantes na hora da manutenção. Beleza? Esse vídeo nós vamos terminando por aqui, essa manutenção desse carro, que na verdade é uma pessoa que eu admiro muito, ele é um vizinho meu, mora próximo à minha residência e é um cara fantástico, um cara nota 10. O nome dele é Jean, eu não vou dar obviamente sobrenome, mas Jean, grande abraço para você, é um prazer ter você aqui comigo, viu? E sempre que precisar, conte com a gente. E você que é nosso espectador do canal, se está nos visitando pela primeira vez e gostou do conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos que serão postados sempre sobre esse tema, manutenção preventiva e manutenção corretiva veicular. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.
Tchau.